precedências. Senhor presidente, senhores senadores, o Brasil inscreveu na Constituição de 1988, no artigo 4º da nossa Carta Magna, os compromissos que nós temos, que o nosso país tem, que a República Brasileira tem, na ordem internacional. Entre outros, são esses compromissos: guiar-se pela prevalência dos direitos humanos e também pela não intervenção e pela autodeterminação dos povos. Nós estamos assistindo, senhor presidente, uma escalada de radicalização política na Venezuela. Todos nós acompanhamos com enorme preocupação aquilo que ocorre nesse país vizinho, onde um presidente, Nicolás Maduro, pupilo do falecido ditador Hugo Chávez, depois de ter exercido ilegitimamente por algum tempo a presidência da República, o tempo necessário para preparar eleições, na qual se elegeu por uma margem diminuta de votos, num pleito contestado pela oposição, o presidente Nicolás Maduro, defrontando-se com uma oposição crescente do seu povo, inconformado esse povo com a situação de caos econômico, de inflação desenfreada, de escassez de produtos, de escalada do autoritarismo promovido pelo presidente, diante do crescimento da oposição, o presidente Maduro escala na violência e na repressão. São mais de 500 presos, pessoas que foram detidas, algumas liberadas, 45 venezuelanos continuam na cadeia hoje. Há 2 mortos a se lamentar. O presidente insiste em garrotear a liberdade de expressão, censurando a imprensa, pressionando os canais de televisão e de rádio. Chegou até, senhor presidente, a interferir no funcionamento da internet para impedir a comunicação entre os cidadãos em províncias consideradas por ele como inimigas, províncias onde prevalece o voto e a liderança da oposição. E a cada dia, a ideia de que aquele país possa prosseguir sob a presidência de semelhante desequilibrado parece mais remota. A presidente Dilma, evidentemente, manifestou sobre esse assunto provocada pela imprensa, na reunião de Bruxelas. E não poderia ter sido mais infeliz a sua declaração. Primeiro, ela começa por uma obviedade. A Venezuela não é Ucrânia. Muito grato, senhora presidente, pela lição. Todos nós sabemos disso. Mas, a partir dessa obviedade, dessa platitude, a presidente da República emite um conceito profundamente inquietante a respeito do valor que ela empresta à democracia na apreciação, no conceito que ela tem de uma determinada situação, de um determinado país, no caso, um país membro do Mercosul, e que hoje, nos dias de hoje, exerce a presidência rotativa desse organismo. Ela minimizando a situação democrática, minimizando e malbaratando o déficit democrático crescente e a escalada de violência promovida pelo governo Maduro. Sua Excelência diz apenas: precisamos levar em conta os avanços na área da saúde e na área da educação que a Venezuela tem conhecido.
Em primeiro lugar, eu não sei se são tão grandes assim esses avanços. O fato é que a Venezuela é um dos países mais violentos e Caracas talvez seja a campeã mundial da violência, medida pelo número de homicídios. Não sei até onde vão esses avanços. Mas não há avanço econômico e social que possa ser, ainda que eles fossem reais, alcançados ao preço das instituições democráticas, ao preço da democracia, ao preço do respeito aos direitos humanos. A presidente da República do Brasil jamais poderia fazer esse tipo de balanço. De um lado, os avanços supostos ou reais na área da educação e na saúde, e de outro lado, o sistema democrático em frangalhos, para que prevalecesse a sua apreciação sobre o aspecto econômico e social da realidade da Venezuela de hoje. É absolutamente inaceitável, senhor presidente, que a presidente da República de um país democrático, que se orgulha da sua democracia, a grande democracia do continente sul-americano, e que deveria ter na democracia um apanágio maior da sua presença nas relações internacionais e especialmente na América Latina, é inaceitável esta afirmação da presidente da República. Soma-se a isso, meus caros colegas, uma nota da qual o Brasil é signatário, emitida pelo Mercosul, a respeito da mesma situação, a situação da Venezuela. Nessa nota, que o Brasil teria feito muito melhor em não assinar, se não pudesse, se fosse compelido a renunciar ao seu papel de liderança, seria melhor que ela não assinasse. Pois o Brasil, desmentindo a tradição, a melhor tradição da diplomacia brasileira, nessa nota, condena a oposição venezuelana. Pois é isso que se lê na nota emitida pelo Mercosul, quando chama os opositores de semeadores da violência e do caos e de ações criminosas. Pois criminoso é o regime chavista de Nicolás Maduro. Evidentemente, não cabe ao Brasil interferir na vida de qualquer país. Embora na América Latina recentemente tenha havido intervenções no sentido de reforçar tiranetes, como o presidente deposto de Honduras, Zelaya, e também ao patrocinar uma intervenção, uma violência contra o Paraguai, afastando do convívio do Mercosul, depois que, seguindo os trâmites da Constituição, o presidente Lugo foi afastado. Mas se não, evidentemente, volto a dizer, não preconizo nenhum tipo de intervenção. Mas é preciso que o Brasil deixe claro, especialmente aos seus parceiros do Mercosul, alguns deles com uma inclinação perigosamente autoritária, que se esconde sob um rótulo fantasmagórico, fantasista de bolivariano. É preciso que o Brasil deixe claro que nas relações internacionais o nosso compromisso é com a prevalência da democracia e dos direitos humanos. E essa declaração da presidente Dilma, emitida ontem em Bruxelas, aliada à vergonhosa nota do Mercosul, são absolutamente inaceitáveis diante dos princípios constitucionais que regem a nossa política externa e diante da consciência democrática do povo brasileiro. Muito obrigado.